Oi, nós somos do podcast Falei e eu estou aqui hoje com a Lívia, da loja Grão e Grão, e ela vai falar tudo. Eu vou tirar tudo dela, até o que ela não quer contar. Se Deus quiser, eu vou tirar tudo. E eu vou deixar ela se apresentar porque ela é super, tri. Ela tem muitas dominações, ela tem uma formação, uma experiência toda especial, então eu vou deixar ela mesma se apresentar. Ela não é só a proprietária desse comércio. Olá, tudo bem? Oi, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Se apresente, por favor. Bom, eu sou Lívia, né? Eu sou farmacêutica, atuei 7 anos na área de manipulação magistral, então eu trabalhei em farmácia de manipulação aqui dentro de Campo Grande e sempre tive um sonho de empreender. A princípio eu achei que eu fosse empreender na área da farmácia, que era, né, quando a gente faz uma faculdade, a gente sonha com aquilo, né? Então, eu achei que eu queria empreender na área da farmácia. E eu tive uma mudança de hábito muito grande, né, nessa época da minha vida. E aí, eu resolvi empreender em outro ramo, né? Que hoje eu tenho 3 lojas de produtos naturais e suplementos. E agora, acho que até o meio do mês que vem, a gente vai empreender na área da beleza. Na área da beleza, o quê? Um salão. Um salão? Isso, um salão sem hora marcada com tudo que a gente precisa. Com cabelo, maquiagem, make. sobrancelha, pé e mão, tudo. Ai, já quero ser sua cliente. Por favor. Amo, eu sou bicho de salão, amo salão. Mas me fala uma coisa, eu quero te entender. Quem é a Lívia? Nossa. Sem essa nomenclatura de formação, quem é a Lívia Essência? Então, eu sou uma pessoa de uma personalidade muito forte, né? Você é colérica? Eu sou. Essas coisas é a minha sócia que fala, porque eu não entendo muito, mas ela fala. Ela vive falando, você é colérica. Eu tenho uma personalidade muito forte. Eu sou casada há 8 anos, tenho uma filha de 5 anos. E sempre busco muito o que eu desejo, né? Então, eu sou muito pé no chão. Mesmo querendo sempre empreender, estar na área, né? Eu sempre planejo, eu sou uma pessoa muito planejadora. Então, é difícil eu dar um passo maior que minha perna sem antes planejar. Você traça a meta e cumpre. Cumpre isso. Prazo, cumpre meta. Isso, eu sou bem sistemática. E qual foi o start que te levou a sair da manipulação e entrar nesse comércio? Eu tive um relacionamento, foi meu primeiro namoro, foram 7 anos de namoro. E eu sofri, hoje a gente sabe, né? A gente tem nome, né? Eu sofri abuso psicológico, né? E eu achava que era normal, e antigamente não existia isso, né? E até que, então, assim, na verdade, eu não cuidava de mim, né? Então, era um ciúme, uma possessão, aquela coisa toda. E eu deixei de cuidar de mim. E quando eu consegui terminar esse relacionamento, eu fui buscar isso. E aí, na época, tava aquele boom de blogueira fit, fazendo receita, né? E aí, eu recebi um livro de presente, na verdade, chamado Barriga de Trigo. E eu falei, eu vou tirar o glúten da minha vida. E foi ali que começou. Porque para eu tirar o glúten, eu precisava fazer algumas receitas. Por exemplo, o pão, né? E aí eu ia nas lojas que tinha aqui em Campo Grande e não tinha nada. Não. E aí eu namorava na época, né? Meu atual marido. E ele morava em São Paulo. Então eu ia muito para lá. E aí eu buscava as coisas, trazia na mala. Né? E aí eu comecei a visitar muitas lojas lá em São Paulo. Lá é uma referência de tudo, né? Todo o ramo, Tudo tá lá. Tá lá. E aí eu comecei a pensar nisso. Falei, por que não? Eu junto o granel com os produtos de prateleira. Eu já tinha um pouquinho de experiência de prateleira, de venda de produtos naturais, mais voltado para a área de manipulação. Mas eu trabalhava com algumas coisas, né? Aromaterapia, né? Óleos essenciais na farmácia de manipulação. Então, eu tinha um pouquinho de experiência nessa área. E aí, eu comecei a projetar a loja na minha cabeça. Só que eu tinha medo de empreender sozinha. Eu acho que eu era muito nova e aquela coisa, aquele medo, né? Aquela sensação de, nossa, e se não der certo, né? E eu também não tinha condição, né, de empreender. Então, um dia eu cheguei pro meu pai
E falei, pai, o que você acha? Ele já estava me ajudando a procurar uma farmácia de manipulação para eu empreender nessa área, né? E aí ele falou, olha, filha, eu acho que se você está vendo o futuro nisso, a gente pode pensar em investir. E aí foi o primeiro passo. O segundo foi achar alguém, porque sozinha eu não queria. Investidor. Não, é como sócia, Como né? sócia. E aí eu perguntei para algumas amigas e eu tive 3 não. Uma queria engravidar, a outra já trabalhava na área de farmácia, que era uma amiga de faculdade, ela trabalhava com análises clínicas, tem um laboratório até hoje, até. E aí eu continuei trabalhando na farmácia de manipulação, sem muita expectativa. Aí um dia eu estava no salão e uma amiga da faculdade me ligou. Onde você tá? Eu falei, olha, eu tô no salão. Era um sábado, que a gente fazia cabelo na época, né? Só nos Só horários que davam. Uhum. Porque eu tinha horário para cumprir na farmácia. E aí ela falou, então eu tô indo aí. Tá bom. E aí eu fazendo cabelo, ela fazendo pé e mão, a gente conversando. E ela começou a reclamar que ela não aguentava mais trabalhar no hospital. Ela teve alguns problemas e ela trabalhava, é farmacêutica, trabalhando no hospital. E aí ela tava cansada, assim, eu acho que mais esgotamento mental daquele clima de hospital. Emocional. Isso. E aí eu falei, então, eu tenho um projeto, assim, de uma loja, mas, ninguém tá nem aí pra mim. Ela falou, mas como assim? Eu falei, então, assim, produtos naturais, suplemento e tal. Aí ela olhou pra mim e falou assim, e quando que a gente abre? Ai, que legal. 6 meses depois, a gente estava abrindo a primeira unidade. Foi assim que surgiu a Grão e Grão. Nossa, mas eu tô aqui pensando, você usou a expertise da farmácia para selecionar os teus produtos da Grão e Grão, não usou? Sim. Porque você sabe ler um rótulo, você sabe identificar um conservante. Exatamente. Você sabe identificar uma composição química. E isso é fundamental para ter um produto de qualidade dentro da tua loja. Para você vender um material de competência diferenciado de produtos com baixa qualidade, né? Não, isso... Então, você não está desvinculada da farmácia. A tua expertise, ela faz a diferença da qualidade da tua loja. Sim, até na verdade, assim, o nosso lema da Grão e Grão é que o seu alimento seja o seu remédio. Então o meu raciocínio foi certo. Então a gente tenta buscar a qualidade de vida, né? Passar a qualidade de vida para os nossos clientes através do alimento e não do medicamento, né? Então a gente mudou um pouquinho o foco. Eu acredito tanto nisso. Eu também. Tanto nisso. A minha mãe sempre foi uma pessoa muito culta, de origem italiana. Nossa, eu era sou criança. Minha mãe fazia nós comermos quinoa. Ninguém falava em quinoa. Não. Nós comíamos, assim, essas coisas todas que hoje está na moda. Ninguém comia enlatado na minha casa. Ninguém comia leite de caixinha. É difícil hoje. Era tudo feito. Mas isso, 30 anos atrás. E hoje é muito difícil. A indústria, ela está muito forte, né? A indústria alimentícia, ela está muito forte. Então, assim, para a gente conseguir ter uma alimentação saudável, você tem que ser persistente. Porque senão, qualquer drive-thru aí, qualquer fast food te atende. Eu acho que você tem que ser consciente. Você não tem consciência do que é uma lata, você faz seu molho de tomate. É tão fácil. É fácil. É muito fácil. Eu peguei uma receita... Eu vou passar a receita para vocês aqui, ó. Peguei num restaurante italiano nos Estados Unidos. Você corta o tomate, lava, claro. Eu gosto de passar na água ozonizada, tá? Sim. Eu sou meio exagerada. Então, passa na água ozonizada, depois você corta o tomate, não tira a pele, não tira a semente, corta a cebola, corta o alho, põe manjericão, põe alecrim, o fio de azeite e o sal. Tampa com alumínio, põe no forno. É mais prático. Ele vai cozinhar. Fica maravilhoso, não precisa bater, não precisa nada, fica aqueles pedacinhos, tudo gostosinho. Daí congela em potes, vai pro freezer. Quando precisar, descongela. Eu faço macarrão, faço bife à parmegiana, faço panqueca, tudo tá ali. Faço 2 formas assim, rende um monte. Gente, é super simples, super fácil, super bem mais gostoso. E você coloca o tempero que você quer, né? E não dá trabalho nenhum. Não. Esse negócio passa na peneira, tira na peneira, põe em pele, tira a pele, sementes. Essa receita não é para mim.
Não, é muito trabalhoso. Pra gente, com esse dia a dia que a gente tem. Não, não é a minha personalidade, eu sou colérica. É, também? Não tem paciência para isso, Eu não tenho também. Eu sou prática. Então, eu acredito que todas as pessoas que se conscientizarem da importância da saúde ligada à alimentação vão ser suas clientes. Com certeza. Lá você tem umas receitinhas básicas? Temos, a gente posta algumas receitas rápidas, práticas, né? Teve uma época que a gente fazia até alguns vídeos, tudo, porque a gente tinha um espaço bacana, eu e minha sócia, e a gente fazia uns vídeos de receitinhas. Mas aí acabou que a gente precisou ampliar a loja e tiramos aí. Ai, tua loja tá linda, eu olhei no obrigada. Instagram, tá linda, linda. Muito bonita. E você me fala, qual é hoje, se você for falar quem é teu público, ele concentra na mulher ou no homem? Qual a faixa etária mais consciente da alimentação hoje? É a mulher. É a mulher. É a mulher. E você acha que a mulher consegue arrastar a família? Eu acho que a mulher arrasta. Arrasta. Eu arrastei o marido. Arrasta, porque o gosto, ele começa a ser modificado aos poucos. É, né? com certeza. É. E eu acho que a partir do momento que você se identifica com isso e começa a mudar os seus hábitos, automaticamente a tua casa vai mudar. O hábito da sua casa, lá dentro da sua cozinha, também muda. E aí o seu marido, os seus filhos, todos vão aderindo àquilo, né? E você acha que a mulher está tendo mais conscientização de viver sem o açúcar hoje? E sem o adoçante? Eu acho que isso está muito em alta, né? Até porque a gente tem alguns adoçantes, alguns estudos de adoçantes que são cancerígenos e tal. Então, isso está muito em alta, né? A mudança do adoçante aspartame, ciclamato para um xilitol, né? Isso está muito em alta. Mas as pessoas que não se identificam com o xilitol, por exemplo, já acabam tirando do cafezinho o açúcar, né? O adoçante, enfim. A Maria Cecília Trade esteve aqui, ela disse que o adoçante dá muito gases. Depende. Então, a pessoa substitui, coloca o adoçante e depois fica com aquela barriga enorme. Então, não vê resultado. Então, o ideal, cafezinho sem açúcar, sem adoçante. Isso é. Legal, né? Me fala o que mais impactou na sua vida de casada, quando você casou. Você já casou com essa consciência de alimentação? Você já vinha com isso na época de namoro? O teu namorado já era assim? Não, ele... Lá em São Paulo? Não. Ele entrou na onda, na Porque verdade. lá em São Paulo... Pior ainda, né? Fast food, correria rápido, lá correria. Ele tinha uma rotina também bem puxada, acordar 4 horas da manhã, pegar ônibus para ir trabalhar, aquela coisa, sabe? Que São Paulo é assim, né? Mas ele, com o tempo, quando ele mudou para cá, não, eu preciso mudar. Eu lembro que ele ainda brincou e falou assim para mim, eu não quero ser... Porque ele na época de São Paulo, ele estava bem acima do peso. E um dia ele falou até pro meu irmão, ele falou assim, olha, agora que eu tô morando aqui... eu não quero ser conhecido como o marido gordinho da dona da Grão e Grão. E aí ele foi para academia, ele mudou completamente o hábito dele, da alimentar e de exercício. E hoje ele tem uma vida muito mais saudável. Na época ele parou de fumar, ele fumava. Nossa, que legal. Então ele deu uma virada de chave mesmo. Totalmente. Virou mesmo. Totalmente. Mas por que pro teu irmão? Ele é educador físico? Não, a gente estava num Foi um num momento churrasco, de partilha, conversando, Ah, que legal. E na tua filha? Como é a alimentação da tua filha? Não, é casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu imagino. Tem bolacha recheada? Tem. Não acredito, amiga. Tem. Você cedeu? Ela tem seletividade alimentar. Ai. Eu tive uma gestação bem difícil, né? Foi bem difícil. Ela nasceu prematura, muito prematura. Quantos meses? Eu tive restrição de crescimento, né? Intrauterino. Então, ela nasceu com 34 semanas, mas ela tinha peso e estatura de Quanto 32. Peso? 1,5 kg, 1,560 kg. Então, ela ficou na incubadora? Ficou na UTI 20 dias. 20 dias. Mas deu tudo certo. Graças a Deus. Ficou lá só para engordar, né? Ganhar peso. E aí, com 1,8 kg, a gente foi liberado para ir para casa e deu tudo certo. Mas ela usou sonda, né? Aquela sondinha. Então, eu não sei. Eu não sei se é dela, eu não sei. Meu filho nasceu precoce também, mas ele só come o que quer. Arroz, feijão, bife e linguiça. Ele tem 23 anos, já desisti. É amigo da minha. Não come bolacha recheada, não come nada, só isso. Pipoca. Pipoca. E pepino. Não, a minha ama pipoca.
Pipoca e pepino, só. Então, aí fica um pouco mais restrito. Ela come... o bom é que, assim, a gente já conseguiu introduzir a comida. Então, ela come arroz, feijão, 5. Ela come arroz, ela come feijão, macarrão, carne, todos os tipos de carne, peixe. Então, assim, pelo menos, assim, a gente consegue introduzir a comida. Mas, como ela tem essa seletividade, a gente tem que fazer ela reaprender. Ela tem medo de experimentar. Você acha que alguém na sua família tem esse paladar? Um vô, um tio? Sei lá, você já prestou atenção? Se lá atrás tem alguém com paladar semelhante? Eu sou um pouco. Não, então isso aí... Eu sou um pouco seletiva. Eu acho. Mas ela é bastante. Ela assim. pode ter acentuado, mas ela tem uma origem. Tem. Eu sempre fui... sabe quando você vai num restaurante só para comer aquele prato porque eu tenho medo de experimentar outro prato e não gostar? Sou eu. Eu sou assim. Você é o tipo de pessoa que se você comer uma coisa no almoço na segunda, comer na terça, comer na quarta, comer na quinta, não te incomoda? Não. Você não se incomoda? Não. Eu também sou assim. Não me incomodo. Eu como a mesma coisa. Tá ótimo para mim, acho uma delícia, tá maravilhoso. Minhas marmitinhas ali, ó, se for todo dia carne moída, o arroz... Tá tudo de bom. Tudo. Não tem problema. Minha funcionária fala assim, graças a Deus que o Sérgio vai chegar, vai ter comida nessa casa, não aguento mais essa comida sua. Então, porque eu sou assim, ó, metódica. Eu também. Metódica. Ai, colérica. Total, né? Nossa. Vamos fazer a alegria do povo, vamos mudar esse paladar. Então, porque meu filho também, nessa seletividade, eu falei, eles não são à toa, eles têm alguém para puxar. A gente não pode deixar eles levarem esse voucher sozinho, isso é verdade. Esse bônus. Né? Mas é difícil a gente falar, olha, ela puxou a mim, né? Dói. Dói. Não, eu já passei dessa fase, eu já assumo que eu sou assim e... Eu já tenho consciência, porque ele já tem 23, né? Eu já fiz de tudo. Já levei no nutrólogo, já levei no psicólogo, já levei no psiquiatra, já levei no fonoaudiólogo. A minha fez até terapia ocupacional. Tudo. Não muda. Não muda. É dele. E ele não quer mudar. Não quer. Então, me fala como que foi essa fase desse teu namoro que você me contou, que você disse que tinha... Sabe por que eu quero perguntar isso? Se você não se importar de falar. Não, de forma nenhuma. Porque muitas mulheres, elas acham o ciúme como se fosse uma prova e demonstração de amor. Mas o ciúme, ele tem limite. Até onde o ciúme não invade o nosso direito de ser, de ir e vir, a nossa autoestima, o nosso querer... Porque eu já tive amigas de viver situação de ciúmes do namorado colocar revólver na cabeça dela. Entendeu? E ela achava isso lindo, era uma atitude de ciúme, até que ela descobriu que as coisas não eram assim. É difícil a gente descobrir. Então, porque a pessoa fica meia fora da casinha, assim, a doença fica uma doença meio emocional, né? Como é que era com você? O que aconteceu para você parar e olhar e falar, não, isso está demais, isso não é normal, e eu vou sair fora? Como que foi? Eu era muito nova. Quantos anos você tinha? Eu comecei a namorar ele com 19. E você foi até quantos anos? Foram 7 anos. E quantos anos ele tinha? A mesma idade. Ele era novo também? Era novinho. Ele era filho único? Não, mas ele era filho, acho que os pais eram separados, se eu não me engano. Eram. Tá. E ele tinha uma agressividade, assim? A mãe, hoje olhando, né, assim, a mãe não... Ela deixou com que o filho tomasse o papel do pai. Cresceu. Então ele acabou tomando conta de tudo ali, né, da mãe, a irmã era mais velha, não morava junto, então, da avó que morava, então ele acabou tomando conta da casa, como se fosse... tomou o lugar do pai. Tá. E aí... Eu acho que isso também é uma questão ali que a gente tem que levantar, né? Assim, então, eu já conhecia, a gente fez escola, a gente, né, estudou juntos na escola até o 3º ano, na época. E aí, depois da escola, né, depois do 3º ano, que a gente acabou namorando. Então, a gente era da mesma sala, a gente estudou, se eu não me engano, acho que do 1º ao 3º ano juntas. Ele sempre teve essa personalidade ou ele demonstrou esses sinais depois que começou a namorar? Não, ele sempre foi quieto, mais tímido, mais na dele, na época que a gente conhecia, né, na escola.
no namoro, eu acho que como ele já me conhecia, então eu era na escola, eu era uma menina conhecida. Bonita. Namorava, tinha os namorinhos, aquelas... Se destacava. Sempre tinha um rolinho e tal, aquela coisa. Ele via, ele sabia. Então você era um troféu. Pra ele? É. Eu acredito. Porque você era muita areia pro caminhão dele, resumindo. Com certeza. Hoje eu tenho certeza disso, porque eu já era formada, estava fazendo pós-graduação, já tinha conseguido comprar meu primeiro carro e ele não era nada. Aí. Daí ele queria te E ele diminuir. me diminuía para ele poder crescer. Eu lembro de das poucas coisas que eu lembro, porque acho que é da nossa... da gente, né? Acabar apagando na nossa memória algumas coisas, Uma né? autoproteção. Exato, então. E até algumas coisas vieram na minha cabeça muito tempo depois com terapia. Aí eu falei, nossa, realmente eu passei por isso, gente, eu nem lembrava. E aí eu lembro de um dia, ele falar assim pra mim, quando eu largar você, você não vai conseguir ficar com ninguém, porque você é feia. Como assim? Você é linda, né? Você sempre foi linda e a tua história diz que você é linda. E a gente acredita. A gente acredita, porque quando o homem fala, você tá com uma pessoa que você acha que você vai casar... O peso da palavra dele. E aquilo, você toma aquilo como verdade. E eu acho que por muito tempo eu tomei aquilo como verdade. Que eu era uma pessoa incapaz, que eu era feia, que eu não precisava cuidar de mim. Você parou de cuidar de você? Totalmente, porque às vezes que eu tentava, por exemplo, fazer uma academia, ele não deixava. Ele tinha que me buscar. Eu lembro que na época tinha uma academia que era só feminina. Uhum. Era um estúdio. Falei, olha, eu vou me inscrever ali, vou nessa academia. E eu lembro de várias vezes ele me buscando na academia para se certificar, né? Então, assim, como eu era uma pessoa muito... eu conhecia muita gente, sempre fui assim, sempre, né, fui aberta. Ele começou a me podar. Então, chegou momentos que eu tinha medo de passear no shopping. Medo? Medo do quê? Dele? Fazer você passar vergonha? Não, medo... Eu andava de cabeça baixada, porque se eu levantasse a cabeça e encontrasse algum conhecido, principalmente homem, e cumprimentasse alguma coisa, eu sabia que ia ter briga na certa. Ah, se você estivesse com ele. Sim. Você ia sozinha ao shopping? Não. Ele não deixava? Não. Eu acho até engraçado, porque, assim, às vezes a gente... eu nem vou pra dar briga. Não, nem vou. Então, eu acabava me privando de fazer certas coisas. Você ficou sem amiga? Completamente. As amigas não se aproximavam ou você que não deixava elas se aproximarem? Não, elas... na época, quando eu comecei a namorar ele, que foi, acho que a fase quando começou mesmo a dar problema, assim, eu ainda fazia faculdade. E a gente estava naquela fase de festa, de bagunça, de faculdade. E eu não fiz nada disso. Porque ele não ia, porque ele não gostava das minhas amigas, porque a gente matava a aula, pegava o carro de alguém e saía, ia dar uma volta. Mas aí, se eu contasse, ele brigava. E se ele ficasse sabendo, era pior ainda. Ah, mas você também não precisava contar tudo. Não, mas às vezes ele descobria e aí era pior. Então, eu acabei me afastando. Eu mesma me afastei. Mas você deve ter chupado uma manga verde, hein, amiga? Você sofreu aí. E você se sentia amada por ele, para você continuar nessa situação? Quando ele fazia isso? Você se sentia... Como você se sentia amada, protegida? Como você se sentia? Não, eu não me sentia protegida de forma nenhuma. Né? Porque eu não tinha proteção. O meu maior medo estava ali com ele. Então, eu fazia as coisas para evitar problemas maiores. Então, o que a gente vai fazer hoje num sábado? Nada. Tá bom, então eu tô indo aí ficar com você sem fazer nada, porque vai ser melhor. Você era daquele casal que sentava na mesa e não tinha conversa? Muitas vezes. E se você não se sentia amada, o que te prendia a ele? Essa é uma incógnita, porque assim, quando a gente... eu acho que eu realmente gostava, né? Como eu disse, foi meu primeiro namorado, então... Você gostava, você se sentia culpada? Isso é uma coisa que é difícil a gente falar. Por né? ser o primeiro namorado. Você tinha que, aquele conceito na cabeça, tem que casar com ele? Porque foi o primeiro namorado?
Você acha que foi isso que É te isso que eu prendeu? ia comentar. Assim, eu venho de uma família... o meu pai, ele é muito... É um pai maravilhoso, que sempre deu muita força para os filhos, sempre... Ele... Assim, meu pai é demais. Meu pai e minha mãe são maravilhosos. Maravilhosos. Sim. São daqui de Campo Grande? São do interior de São Paulo. Você falou. Isso. É. Aí, meu pai que veio morar aqui, trouxe todo mundo junto. E eu sou a única mulher, filha mulher. Então, isso também era uma coisa que acabou me tornando assim por causa dessa proteção que meu pai tinha com relação a mim. E tem até hoje, claro. Então, eu tenho dois irmãos, homens, e eu sou a do meio. Então, os meus irmãos, meu pai falava, mandava trabalhar. Vai trabalhar comigo na minha empresa. Sabe aquela coisa? Você vai estudar, vai jogar bola, vai isso. Pai, eu tô fazendo faculdade, eu queria fazer um estágio, eu queria trabalhar, eu queria ter meu dinheiro. Ele falava, não, você só vai trabalhar depois que você se formar, você não precisa trabalhar agora. Então, meu pai comigo sempre foi diferente. Então, na minha cabeça, eu acho que eu projetei um casamento perfeito, um marido perfeito, um relacionamento perfeito. Você acha que você projetou o casamento pai e mãe? Sim, com certeza. E teu pai era assim com a sua mãe? Ele é muito protetor da minha mãe, Mas protetor é diferente. Não, o meu pai, você diz como eu fui tratada no relacionamento? Não, de forma nenhuma. Mas você buscava alguém como seu pai, só que você errou. Eu acredito que sim. E eu tinha esse medo, né, de errar na escolha e não é errar, mas assim, poxa, o que os meus pais vão falar de mim, né? Eu tô namorando há 7 anos, não vou casar. Então, eu acho que eu acabei sendo, não obrigada, mas falar, não, tá, vou casar com ele mesmo. Mas assim, ó, você nunca pensou que um erro não precisa levar a outro erro? Você não pensava isso? Não, eu era muito nova. Uma dor levar para outra dor mais séria. Que poder ser... E o que fez você dar o start? Fala, chega! Então, teve um momento que eu desenvolvi uma urticária de fundo emocional. Né? Eu acho que cada um somatiza em alguma parte do corpo. E eu comecei a ter urticárias, ficar internada, com crise de urticária. Cheguei a tomar adrenalina subcutânea, me enchiam de corticoide, aí que eu ganhei mais peso. Tinha aquela face da lua cheia, assim, porque foram anos de corticoide. E ninguém sabia o que eu tinha. Emocional. Mas ninguém... cheguei para São Paulo... Ninguém perguntou como estava teu emocional? Não. Ninguém te mandou psicólogo? Não. E eu lembro de um dia que eu estava com o corpo inteirinho empelotado. Não tinha uma parte do meu corpo que não tinha urticária. E a minha mãe sentada na cama, no pé da cama chorando. Porque ela já não sabia mais o que fazer comigo. Meu pai falou assim, passa a mão nela e leva para São José, para minha cidade. Vai passar uns dias lá. E aí nós fomos, eu e ela. Foi eu sair daqui, eu lembro que ela marcou um dermatologista lá para eu passar. Eu saí daqui, eu não tinha, quando eu fui nesse dermatologista lá em São José, eu não tinha o que mostrar para ele, porque não tinha nada no meu corpo. Porque era emocional, se te tirou da zona de estresse. Aí eu entrei em depressão, me afastei 6 meses da faculdade, eu tive que trancar a faculdade 6 meses na época, porque eu não conseguia ir na faculdade, primeiro por causa das urticárias. Mas você já tinha separado dele ou ainda estava com ele? Ainda estava. E qual é a postura dele perante toda essa situação? Nenhuma. Ele era indiferente? Indiferente. Ele te acompanhava, os médicos? Não. Minha mãe que me acompanhava. E aí, assim, eu acredito hoje que essa crise de urticária, ela veio porque eu não podia ser eu mesma. Eu vivia numa bolha tão grande, né, que eu não conseguia me expressar, eu não tinha voz, eu não era eu. E aí o meu corpo falou. Eu acredito nisso, que você está falando, eu te entendo completamente. Porque você foi calando, se anulando, o corpo falou, basta. É isso. Reage, acorda. É isso. Né? E daí, como que foi esse start? Foi depois de tudo isso? Então, chegou um momento do relacionamento que a gente mal se falava, mal brigava. Já tinha acabado. Era uma coisa assim, porque eu tava cansada, eu não tinha mais energia, não tinha mais força pra nada. Então, eu só ia levando.
Aí eu lembro que um dia era o meu aniversário. Nós saímos para jantar. E um amigo nosso ligou em comum e falou: vocês querem ir numa festa tal? Eu falei: não, eu não quero. Tô cansada, eu não quero ir. A gente ia, acho que no cinema, alguma coisa assim. E aí ele me deixou em casa e foi embora. No outro dia eu fui almoçar, era domingo, eu fui almoçar na casa dele. E a mãe dele chegou pra mim e falou assim: nossa, onde que vocês foram ontem que ele chegou bêbado? Aí eu parei, pensei. Como assim? Falei: o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? E eu acho que foi isso. Eu falei: gente, eu não preciso passar por isso. Aí eu cheguei nele, naquele momento, eu falei assim: olha, vamos conversar? Eu não quero mais. Aí ele começou a rir da minha cara. Aí ele só olhou pra mim e falou assim: se você for embora, você não precisa voltar nunca mais. Eu falei: mas eu não quero voltar. Quando ele começou a perceber que realmente eu estava falando sério, ele trancou o portão. Te coagiu. E aí eu lembro da mãe dele me ajudando a sair. E aí naquele momento eu lembro de entrar no carro, olhar pro retrovisor e ver a casa dele se distanciando. E eu falei em voz alta dentro do carro: nunca mais homem nenhum vai mandar em mim. Isso é forte, hein? É forte porque me deixou problemas depois. Olha, que isso me arrepia, porque isso é muito pesado, homem algum. Isso é muito forte. Isso tem um peso espiritual muito grande, emocional. E depois isso também me deixou sequelas, né? Porque você acaba se tornando uma pessoa fria, não deixa ninguém se envolver. Porque você tem medo, entra uma camada super protetiva para não repetir, né? Exatamente. Então eu me bloqueei. Você foi para terapia? Na época, não. Você demorou quanto tempo? Há muitos. Eu só fui para terapia quando eu tive condição de pagar. E como você aguentava esse sofrimento profundo? Não foi à toa que eu entrei em depressão. Que essa situação assim, você não tinha coragem de enfrentar a terapia? Ou essa condição de pagar que você diz, às vezes era uma fuga do problema? Não, eu acho... Porque hoje a gente tem terapia nas faculdades. Sim, mas em antes escolas. Não tinha? Antes não. Antes falava muito pouco em terapia. Ai, não sei, eu fiz terapia desde os 9, amiga. Então, mas assim, pelo menos pra mim, na minha casa, não tinha esse contato. Eu não conhecia ninguém. Mas a Andréia, que saiu daqui, disse que Campo Grande, há 15 anos atrás, ela não era tão evoluída em terapia. Então, pega o teu gancho aí. Pode ser. Então, a gente não falava muito assim, em terapia. Cultural. Exato. E aí eu sei que... Que sofrimento. Você é uma guerreira. Você é uma... Eu posso falar que você é uma mulher que inspira, porque você superou tudo isso na garra, na força e na vontade de viver. Deus te ajudou muito nisso aí. Porque quando a gente não tem quem ajuda, Deus sempre manda um socorro. Manda. Você se sentia amparada? Assim, pela sua família, como que foi? Porque você tinha tanto receio de não casar. Como que foi esse impacto quando você chegou na sua casa e falou: terminei? Eu acho que a primeira, na verdade, assim, quando eu realmente saí de lá, eu não falei pra ninguém, eu tinha vergonha. Porque era tantos términos e voltas, eu tinha vergonha de falar. Você já tinha passado por um processo. Vários, terminava, e aí 2 dias, 3 dias, voltava, aquela coisa, sabe? E aí, eu fiquei com aquilo pra mim. Falei: eu não vou falar, porque ninguém vai acreditar em mim. Só que daí ele começou a ir atrás de mim no meu trabalho, começou a ir atrás de mim na minha casa. Aí minha mãe falou: filha, o que tá acontecendo? Eu falei: eu terminei. Ela falou: mas é isso que você quer? Eu falei: sim, mãe, eu quero. Ela falou: então a gente vai te ajudar. E aí eles foram muito... Eles me abraçaram... Solidários. Muito, completamente. Pai e mãe ama, né, amiga? Pai e mãe. Eles me ajudaram muito, porque foram 2 meses, assim, bem turbulentos no pós. Né? E foi bem, bem complicado. Então, ele aparecia na farmácia onde eu trabalhava, aparecia na porta da minha casa. Um dia,
Eu lembro de ter marcado de sair com as minhas amigas. Era essa época, assim, frio. A gente, vamos fazer um fundi. E eu lembro de sair com o carro de casa e olhar no retrovisor e ver o carro dele me seguindo. Liguei pro meu pai. Ele falou, então dá a volta no quarteirão e entra de novo em casa. Eu entrei com o carro, meu pai foi falar com ele. Então foram 2 meses, assim, turbulentos, ainda. Porque ele não acreditava na tua garra. Acredito que não. Mas você cumpriu o que você falou. Cumpri. E nunca mais. Olha, eu quero te agradecer de você estar abrindo essa história. Você vê, calma, que aí falei mesmo, né? Verdade. Porque, assim, você está abrindo a tua intimidade, que a intimidade é a coisa mais profunda de uma pessoa. A verdade, ela é uma coisa muito preciosa. Só que é uma coisa que ajuda as mulheres que passam por isso a se enxergar. Porque muitas mulheres passam por uma situação semelhante à sua e acabam aceitando por achar que a vida é assim mesmo, que isso é normal, que isso vai passar, que ele vai melhorar. Mas pelas mulheres que eu converso e pelas coisas que eu leio em livros, não passa. Essas pessoas, se elas não procurarem ajuda e tratamento, elas não mudam. É um ciclo vicioso de humilhação. Por quê? Porque elas se sentem inferiores. E para elas se sobressaírem, elas humilham Exato. o cônjuge, ou o companheiro, a namorada. Então, é uma coisa seríssima. Eu quero te agradecer do fundo do meu coração por você abrir essa partilha que foi... Assim, eu estou muito tocada, muito comovida com a tua história. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu acho que, na verdade, eu nunca... só as pessoas mais próximas a mim que conhecem um pouco dessa história, que viveram comigo também. Mas eu acho que eu nunca... Na realidade, eu acredito, André, que todo mundo sabia. Mas ninguém falava. Porque todo mundo que está ao redor vê, todas as suas amigas que te conheciam, sabiam o que estava acontecendo. Sim, com mas certeza. Todas te respeitavam. Exato. Por isso ninguém abordava. Entendeu? É assim, você nunca falou, mas todo mundo vê. As coisas funcionam mais ou menos assim. E quando a gente tira o véu e assume a verdade, acaba o diz que me diz que. Assim, é difícil falar sobre o problema. Mas quando se fala, acaba o diz que me diz. Não tem mais graça, a fofoca, a conversa paralela, acaba. E eu acho... E o coração cura. Eu acho importante falar, porque quanto mais a gente fala, mais cura a gente tem. Né? Então, é uma coisa que por muitos anos eu não podia tocar no assunto. Você chorava? Não, eu me sentia mal. Um mal-estar, uma coisa ruim, sabe? Toda vez que lembrava de alguma situação, eu não me sentia bem. Vontade de vomitar. Isso. E hoje não. Hoje eu falo bem mais tranquilo. Eu acho que tá curado, né? Então, assim, para você falar... processo. É um processo. Olha quantos anos. Processo, não é de uma É o quê? vez. 20 anos? 20 anos. Porque, na realidade, você viveu um luto emocional, né? Não foi um luto de morte, mas foi um luto de um relacionamento que era para ter dado certo na sua cabeça. Na minha cabeça. Ai, mas vida que segue. Agora você está numa fase maravilhosa. Vamos pular. Com um casamento novo, um marido novo, uma filha linda. Que come bolacha recheada, gente. Não me conformo até agora. Nossa Senhora. Mas eu perdoo porque eu tenho o Zé Sérgio. Então, eu te entendo. E essa loja aí, fase total de expandir, né? Vamos falar assim, manda um suplemento para nós aqui. Com certeza. No próximo podcast, para a gente experimentar. Com certeza, claro. Eu vi que você tem whey, tem um monte de coisa. Vou colocar o Super Coffee. Tomo todos os dias. Eu gosto de chocolate, tá? É o de chocolate. Eu sou viciada, amo. Eu também gosto. Tomo todo dia. Gente, é uma delícia. Se você nunca tomou Super Coffee, vai lá no Grão e Grão, né? Isso. E compra, porque é maravilhoso. E agora eu te espero no salão também. Mês que vem inaugurando. Que dia vai inaugurar? Olha, a gente tá... A previsão pro dia 16. Pro dia 16. 16. 16 de agosto. Nossa, Isso. amiga, já tá virando... Tá, nós estamos assim... Obra, estamos meio... Aonde vai ser? Na Rua da Paz, quase esquina com a Rio Grande do Sul. E me conta o que vai ter nesse salão. Então, o salão surgiu de uma dor nossa, né? Dor de mãe, empresária, esposa, sem tempo. Senhora marcada. Sim. É agora que eu posso fazer, eu quero fazer agora. Isso. Mas não marco horário, mas eu preciso fazer agora. E aí, a gente encontra hoje aqui em Campo Grande várias escovarias onde você só faz o cabelo.
Aí, se eu quero fazer o pé e mão, tem que ir em outro lugar. Se eu tenho... Isso é cansativo. Exato. Então, eu falei, não. Assim como a Grão e Grão surgiu de uma dor minha, o salão também, né? Porque a gente também quer, por exemplo, sexta-feira, hoje. A gente quer ficar bonita pro final de semana. E aí, tem que marcar horário. Eu tenho aquele horário. Só que às vezes não consegue. Não dá. E aí, a gente fez esse projeto. E estamos aí para abrir a primeira unidade. Vai ter tudo. Make. Maquiagem, cabelo, penteado, pé e mão, sobrancelha, design de sobrancelha, depilação, bolso, essas coisas também. Tudo hidratação, reconstrução, tudo. Nossa, tudo que é de emergência para recuperar a dignidade e a autoestima tem lá. Exatamente. Então, olha, eu vou te falar uma coisa. Tá triste? Vai pro salão de beleza. Tá baixo astral? Vai pro salão de beleza. Recupera a dignidade da gente rapidinho e não é tão caro. Melhor que o shopping, sai mais econômico. Exatamente. E eu amo, amo, amo. E vai ter um preço acessível, né? Então, pra gente poder... Já tem nome? Tem. Qual é o nome? Agiliza Beleza Express. Já tem Instagram? Tem. Gente, então nós vamos colocar aqui, ó, Agiliza Express. E vocês sigam, por favor. E da Grão e Grão também. Nós vamos colocar aqui, vocês sigam, comentem. Dê os parabéns a ela, porque, olha... E espero todo mundo lá, né? E não é dar só os parabéns, não. Vão lá comprar, tá? Porque nem só de curtida vive o ser humano. O empresário precisa de clientes. É verdade. Você tem mentor? Porque você é tão visionária. Você faz alguma mentoria? Não, assim, a gente sempre faz, né? Mas não tem um mentor. Mas você já fez algumas mentorias? Já. Aqui ou fora? Tudo fora. Aqui que você fez? A gente fez com o Pedro Superti. Eu já fiz o a mentoria. X. Eu fiz a Freedom. A Freedom. Na então época, você fez top. Foi muito bom. Porque assim, eu e minha sócia, a gente tem perfis completamente diferentes. Para alinhar, tem que ter um meio tempo. Mas eu acho que é isso que dá certo. É uma sociedade de 10 anos, uma amizade de 20. Então, assim, eu acho que é isso que faz a gente ser tão... A gente. Alinhadas. Então, eu sou o administrativo e financeiro. Eu cuido de toda a parte burocrática das lojas, das 3 lojas e do salão também, a mesma coisa. E ela é a cara de tudo. Ela é o comercial. Não adianta. Eu sou quieta, eu sou mais tímida. Agora eu consigo me aparecer um pouco mais, mas também foi um processo. Porque eu sempre fui assim, né? E aí hoje... É tua característica. É minha. Então, assim, mas de tanto ouvir que eu preciso mudar, você precisa melhorar, porque é a tua cara e tal. Não fiz curso nenhum com relação a isso, mas estou tentando melhorar. Eu tinha medo de falar em público. Você falou super bem aqui hoje. Eu tinha medo de falar em público, aí um dia a gente fez uma palestra da loja, né? Na verdade, chamamos um palestrante, né? Para as nutricionistas. E a minha sócia, você vai falar. Peguei o microfone e falei, e depois ela falou assim, quem falou que você fala mal? Você nem gagueja. Eu falei, Eu falei, cara, eu preciso me soltar. E eu tô nesse processo. Você foi super bem. E o Pedro é um maravilhoso, né? Agora a gente vai começar o Seios Clube. Seios Clube? Também em São Paulo. É uma equipe bem grande. Também de mentoria, são dias de imersão, acho que é uma vez por mês que a gente vai ter que ir. Quem são os palestrantes? Depois eu de cabeça, eu não... É uma equipe que foi indicação do Pedro, não? Não. Não? Porque... Eu acho que uma pessoa visionária como você, ela não chega onde está se não tiver um suporte por trás. Tem que ter uma mentoria, né? Tem que saber onde está pisando. Faz a diferença. Faz. A gente sempre faz curso, a gente está sempre em movimento. Eu e ela é uma coisa assim bem, bem legal. Eu sou um pouco parada, né? Eu sou muito pé no chão, então ela me leva. Então, se fosse por mim, eu continuava aqui quietinha. Aí ela fica, a gente tem mentoria, a gente tem que fazer isso, a gente tem que ir no curso tal. Ela que, né? Agiliza. É ela. Ela que vai. Ela é o comercial, né? Ela que tá ligada no que tá acontecendo. Vamos lá fazer um network. Eu falo, precisa. Meu Deus. Precisa. Aí eu vou. Eu quero te agradecer. Você vai voltar? Com certeza. Promete? Claro, com certeza. Para falar mais das mentorias, o tanto que isso impactou na sua vida. Porque isso, boa ideia. As pessoas olham o sucesso, você expandindo. Acho que você dormiu
e acordou princesa. Não, mas você ralou para estar onde você está. E se você está crescendo, tem um investimento por trás disso. Né? Então, é assim, você está abrindo o caminho das pedras, né? Então, precisamos falar mais sobre isso. Sim, eu vendia bombom na faculdade. Parabéns, meu filho também vendeu E muito hoje a gente está aí, ó. Então, graças a Deus. Então, eu quero te agradecer. Muito obrigada. Em nome da nossa patrocinadora Madre Pérola Semijoias. Vocês olham aqui, tem um Instagram, dá para fazer compra online. São coisas belíssimas, de altíssima qualidade e bom gosto. Eu quero agradecer ao incentivo que ela dá para o nosso podcast. Em nome da Thaisa Garcia, nossa companheira. A sua presença aqui. Obrigada. Quero agradecer você. Você é uma linda. Ai, obrigada. Linda por dentro e linda por fora. Foi uma conversa maravilhosa. Muito obrigada por você ter participado aqui conosco. Eu que agradeço. O convite. E a casa está de portas abertas. Obrigada.